Irmãos, olha que interessante. Em 2 Reis 4:38, vou ser rápido aqui, objetivo. A palavra do Senhor afirma, em 2 Reis 4:8, depois que Eliseu voltou a Gigal, neste tempo a fome assolava a região. Quando o discípulo dos profetas estava reunido com ele, ordenou ao seu servo: ponha o caldeirão no fogo e faça um ensopado para estes homens. Um deles foi ao campo apanhar alguns legumes e encontrou uma trepadeira silvestre. Apanhou alguns de seus frutos, encheu dele o seu manto. Quando voltou, cortou em pedaços e colocou no caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era, o ensopado foi servido aos homens. Mas logo que provaram, gritaram ao homem de Deus: morte na panela, e não puderam mais comer. Irmãos, olha que interessante. Perceba um detalhe nessa palavra, 2 Reis 4:38. A palavra do Senhor afirma que Eliseu, ele está em Gigal, e a palavra do Senhor afirma que está tendo uma fome severa naquele lugar. Aí a Bíblia diz que Eliseu vai dar uma ordem para os seus discípulos: coloca o caldeirão no fogo e faça um ensopado. Só que no versículo número 39 vai dizer: um dos discípulos saiu para apanhar alguns legumes e encontrou uma trepadeira silvestre. O que é uma trepadeira silvestre? É um fruto venenoso. Só que a palavra do Senhor vai dizer que esse discípulo encontrou uma trepadeira, apanhou alguns frutos dele, encheu seu manto e voltou. Cortou em pedaços o fruto, colocou no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens. Quando provaram, gritaram: morte na panela, homem de Deus. Por que eles estavam gritando morte na panela? Porque o discípulo do profeta saiu para encontrar alguns legumes e também pegou um fruto venenoso, uma trepadeira silvestre. A Bíblia diz: embora ninguém soubesse o que era. Então percebe que o discípulo pegou um fruto venenoso e não sabia o que era, e colocou na panela para o povo comer. Ele cortou em pedaços e colocou na panela para o povo comer. Percebe que o erro desse discípulo foi pegar um fruto venenoso sem ter conhecimento que tipo de fruto era, cortou na panela e deu para o povo comer, e o povo vai gritar: morte na panela. Então percebe que ele está dando um alimento para matar. Por que ele deu um alimento para matar? Porque ele não tinha conhecimento que tipo de fruto era. Olha o que a Bíblia diz: ninguém sabia o que era. Então percebe que aquele discípulo pegou um fruto venenoso e não sabia que tipo de fruto era. O erro dele foi querer pegar um alimento para dar para o povo sem ter conhecimento. Sabe o que significa isso? Tem pessoas querendo pregar a palavra de Deus sem ter conhecimento. Se você pregar a palavra sem ter conhecimento, você vai dar um alimento para matar. Você tem que conhecer a palavra para poder falar, filho. Não adianta querer falar sem ter entendimento, filho. Se você não tiver entendimento, não tiver conhecimento da palavra, você vai dar um alimento para matar o povo. Olha o que aconteceu com esse discípulo do profeta. Pode ler 2 Reis 4:38. Ele pegou um fruto silvestre, encheu dele o manto, levou e colocou na panela. Quando comeram, gritaram: morte na panela, homem de Deus. Por que estão gritando morte na panela? Porque o discípulo pegou um fruto que ele não tinha conhecimento que era um veneno. O erro dele foi não ter conhecimento a respeito do alimento que ele estava dando. Tem pessoas, filho, que estão querendo pregar a palavra sem ter conhecimento. Se você querer pregar a palavra sem ter conhecimento, você vai dar um alimento para matar. Paulo vai dizer que a letra mata, mas o espírito vivifica. Tem que ser no espírito, irmão, a palavra. Você está entendendo, filho? Não adianta querer vir aqui, filho, falar da palavra sem ter conhecimento. Se você não tiver conhecimento e dar um alimento, você vai matar. Olha aqui o que aconteceu. O que Jesus vai dizer? O erro de vocês está não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Então percebe, Jesus falou: o erro está não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. O erro do discípulo foi não conhecer que fruto era aquele, não ter conhecimento, e colocou um alimento para o povo comer. Colocou um fruto venenoso. Pode ler, olha o que a Bíblia diz: embora ninguém soubesse o que era, colocou no ensopado e serviu a todos. Quando comeram, gritaram para o homem de Deus: morte na panela. Percebe, gritaram para Eliseu: Eliseu, morte na panela, homem de Deus, morte na panela. Porque estava provando um fruto venenoso. Porque o discípulo colocou um fruto ali que ninguém sabia. Tem pessoas querendo dar alimento para o povo sem ter conhecimento. Não adianta querer pregar sem ter conhecimento, filho. Tem que ter conhecimento para poder falar. O erro desse discípulo foi isso: apanhou fruto silvestre sem saber o que era e deu para o povo comer. Aí a Bíblia diz que quando gritaram para Eliseu: morte na panela, a Bíblia diz que Eliseu pegou um pouco de farinha, colocou no ensopado do caldeirão e disse: sirva a todos. E eles comeram e já não tinha mais perigo. Percebe? Gritaram para Eliseu. Eliseu pegou farinha e tacou no ensopado e eles comeram e já não tinha mais perigo. Percebe que a farinha tirou o veneno. A farinha simboliza a palavra de Deus. Eliseu era um homem que tinha sabedoria, que tinha conhecimento. Então percebe que Eliseu veio para tirar o veneno. Então, ou seja, eles iam morrer
um fruto, o discípulo colocou, mas Eliseu, como homem de Deus, veio para lançar a farinha ali. A farinha vai encobrir o veneno. Então você não tem que usar a palavra para matar, tem que usar a palavra para sarar. Paulo vai dizer, consolem uns aos outros com essas palavras. Não é para matar, é para sarar. Percebe, o discípulo colocou um fruto ali venenoso, Eliseu veio com a farinha. Jogou farinha, já não tinha mais perigo na panela e eles comeram. O alimento de Eliseu não foi para matar. O que Eliseu jogou não foi para matar, foi para alimentar. A forma que Deus te usa não é para matar, é para trazer alimento para o povo. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.